Olá, eu sou Luiz Roberto Matos, para os que não me conhecem, sou escritor espiritualista há mais de 30 anos, tenho um site com conteúdo espiritualista que é www.luizrobertomatos.com.br, tenho um canal no YouTube, meu canal é Luiz Roberto Matos, também com conteúdo espiritualista, faço um programa toda quarta-feira chamado Visão Espiritual, com conteúdo espiritualista, e eu estou passando por aqui gravando esse vídeo por causa de uma reportagem que eu assisti antes de ontem no Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre transplante de órgão, falando da grande redução que houve na doação de órgãos durante a pandemia, uma redução de 47%. Isso fez com que a fila do transplante aumentasse muito. Hoje tem mais de 50 mil brasileiros dependendo, precisando de transplantes diversos, coração, fígado, rim, córnea, e a fila aumentou muito, isso levou ao aumento da espera. Eu vi um paciente lá numa cama no hospital falando que está 2 anos na espera, na fila de um transplante, né? Isso me fez refletir muito. E a primeira coisa que eu lembrei no meio das minhas reflexões foi que no início da minha juventude, quando eu comecei a dirigir carro, a partir dos 21 anos, eu tirei carteira de habilitação. Antes, com 20 eu tirei carteira para dirigir apenas moto. E naquele tempo, lá na minha juventude, na carteira de motorista tinha, porque eu autorizei, as pessoas podiam autorizar naquele tempo, uma condição de doador de órgãos e tecidos. Eu lembro que na minha habilitação, minha carteira de motorista, tinha escrito em vermelho, bem destacado, tinha em vermelho, né, escrito doador de órgãos e tecidos, o que significava que, no caso de um acidente, eu estando com a minha habilitação, chegasse no hospital, olhasse a minha identificação, na minha carteira de motorista, aquilo já autorizava a retirada de órgãos e tecidos, né, para a doação, para o transplante, para outras pessoas, para beneficiar outras pessoas que dependiam de transplante. Durante muitos anos, na minha habilitação, tinha essa condição de doador de órgãos e tecidos. Depois de um tempo, não lembro porquê, nunca vi uma explicação para isso, retiraram isso da habilitação, retiraram, né? Eu acho que deveria retomar, deveria colocar na habilitação, ou melhor ainda seria colocar no RG, na carteira de identidade da gente, a pessoa autorizando, colocar lá que é doador de órgãos e tecidos, para não ficar apenas na dependência de um familiar no hospital autorizar a retirada de órgãos e tecidos, no caso do nosso falecimento. Eu, desde a juventude, sou doador de órgãos e tecidos. Hoje não tem registro em lugar nenhum, apenas a minha palavra, a minha vontade expressa claramente aqui na minha família, minha esposa, meus filhos. Eu digo sempre claramente, eu morrer, logicamente antes deles, né? Se eu morrer, eu quero que autorize a retirada de tudo quanto for órgão ou tecido do meu corpo que possa ser aproveitado para transplante para outras pessoas. Eu autorizo que retirem órgãos e tecidos. Pode tirar o que aproveitar. Se estiver bom, os 2 rins, o fígado, né, o coração, o que tiver bom, aproveitem, tirem para doar para outras pessoas. Porque eu, como espiritualista, eu nunca vi sentido, realmente não vejo nenhum sentido em não autorizar. Muita gente ainda é contra, resiste essa autorização no momento da dor. Eu entendo a dor do falecimento de um ente querido, de um familiar, e você chegar naquela dor no hospital e você autorizar tirar um coração, tirar o fígado, tirar o rim. Eu entendo a dor, mas gente, para quem é espiritualista, quem é cristão, né, religioso, de qualquer religião, de qualquer igreja, vamos pensar que o corpo, você acredita que você é uma alma, um espírito imortal, que você vai continuar vivo após a morte do corpo, você vai continuar, não vai precisar mais do corpo de carne, do corpo físico, né? O corpo de carne após a nossa morte corporal, que alguns chamam de desencarne, esse corpo vai ou para um caixão, vai ser consumido por vermes, ou se a pessoa optar, a família,
pela cremação, vai virar cinza, né? Se autorizarmos a retirada de alguns órgãos, e são poucos os órgãos, a maior parte do corpo vai virar cinza ou vai para as minhocas, para os vermes comerem dentro do caixão, né? A maior parte do corpo já vai mesmo para os vermes. Mas então, vamos pensar em ser útil, vamos pensar em continuar a sermos úteis e tornarmos nossos familiares que eventualmente falecerem, tornarem eles também úteis até após a morte, até após o falecimento, até após o desencarne, que eles continuem também sendo úteis, que o coração de um ente querido nosso possa passar a animar um outro corpo, que depende de um coração, que um rim garanta a sobrevivência de uma pessoa, que um fígado garanta a sobrevivência de uma pessoa, que a córnea garanta que um cego vá poder enxergar, né? É uma visão espiritualista, é uma visão cristã, saindo um pouquinho do nosso egoísmo de preferirmos que aquele corpo, o nosso ou do nosso ente querido, vá ser consumido por vermes ou vá ser cremado e vá virar cinza para a gente colocar num potinho em casa. Não vejo sentido nisso, não vejo sentido nisso, não consigo imaginar isso. Então, eu autorizo, eu sou doador de órgãos e tecidos desde a juventude, vou botar aí há mais de 40 anos que eu sou doador de tecidos. Quem me conhece sabe dessa minha vontade, né? E espero que os meus familiares respeitem essa minha vontade de doar órgãos e tecidos para garantir a vida de outras pessoas. É uma maneira também de fisicamente nós continuarmos parcialmente vivos. Um coração meu vai continuar batendo em outro corpo, um fígado meu vai continuar vivendo em outro corpo e por aí vai, né? Uma córnea minha, se ainda prestar, vai garantir a visão de um cego, né? Então, essa reflexão que eu trago assim rapidamente para vocês nesse momento, se concordarem comigo, se pensarem da mesma forma que eu, se também tiverem esse mesmo desejo, essa mesma vontade de que alguns órgãos seus que possam ser aproveitados também sejam retirados e doados para transplante, para a vida de outras pessoas. Você concorda com isso? Concorda comigo? Eu te peço, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, para o maior número de amigos, familiares, grupos nas redes sociais. Compartilhe para que outras pessoas também tenham essa reflexão, tá certo? Da gente, mesmo depois da morte, que é apenas corporal, a gente continue ainda fazendo uma caridade, ainda sendo generoso, ainda tendo um ato de bondade, de generosidade para ajudar a uma outra pessoa, já que aquele corpo não vai nos servir mais. Nós somos almas imortais, vamos nos tornar livres e vamos para o mundo espiritual, e aquele corpo, em vez de ir totalmente para os vermes ou para o crematório, que pelo menos alguns órgãos sejam doados para continuar levando vida para outras pessoas. Tá certo? Reflitam e passem adiante essa reflexão. Um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus.